Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. A história e a cultura do Ocidente é fortemente influenciada pelo cristianismo. Desde as primeiras pregações do apóstolo Paulo aos atenienses e mais tarde aos romanos, lembrando que Paulo queria chegar à Espanha, conforme Romanos 15, 24, até a instituição da Igreja Católica Romana e da Reforma Protestante, o Ocidente foi influenciado pela cosmovisão cristã. Porém, não passamos esse tempo todo sem problemas, sem tentativas de mudar essa nossa cultura, valores e crenças. A tentativa do Islã de dominar a nossa região ocidental ainda existe hoje, assim como existiu no passado. No ano de 710 a 711 da nossa era, lá no primeiro milênio, a segunda metade do primeiro milênio, a Península Ibérica, que é formada por Espanha e Portugal, foi tomada pelos muçulmanos vindos do norte da África. Eles entraram na Espanha através do Estreito de Gibraltar. Como resultado desta invasão, a região foi dominada pelos árabes por séculos. Muitas batalhas ocorreram na tentativa de recuperar o território espanhol e gradativamente isto aconteceu até a reconquista completa por volta de 1492, quando a região retornou ao domínio de governos cristãos. Obviamente eu estou aqui fazendo um resumo tremendo da história, mas o objetivo aqui é apenas dar uma pequena visão desta história para entendermos o que está ocorrendo hoje. Bem, como consequência desse período de dominação árabe-muçulmana na Península Ibérica, nós podemos observar hoje ainda os rastros da cultura muçulmana árabe, por exemplo, na arquitetura, que em muitas partes da Espanha é claramente influenciada pela arquitetura árabe, e até na língua espanhola e na língua portuguesa, que possuem muitas palavras de origem árabe. Eu estou colocando na tela para que vocês vejam um pequeno slide onde fala um pouco a respeito disso, a quantidade de palavras, segundo um dicionário, de origem árabe que estão no vocabulário hoje espanhol. E alguns exemplos dessas palavras também, para sabermos que as palavras vêm do árabe e fazem parte hoje do nosso dia a dia. Isto é uma influência que permanece até hoje deste período em que os árabes dominaram a região da Península Ibérica. Bem, até aqui tudo bem. Em 1529, o sultão Solimão I do Império Turco-Otomano chega às portas de Viena após diversas conquistas na Europa Oriental. Mas ele é rechaçado pelas forças vienenses. Eles cercaram Viena, Viena suportou esse cerco e eles lutaram contra o Império Turco-Otomano de Solimão I, com seus aliados ali da região, e conseguiram rechaçar esta pretensa invasão que seria feita através de Viena. Foi uma tentativa de conquista frustrada. E eu fico pensando hoje como seria a nossa sociedade hoje ocidental caso eles tivessem vencido e tomado não apenas Viena, mas quiçá a Europa toda. A nossa realidade hoje seria muito diferente. Bem, nós percebemos que esta intenção que existe hoje, ela existiu no passado, mas ainda existe hoje, e percebemos com a história que a chance de conseguir esse objetivo de conquista através da força das armas é mais difícil, principalmente hoje em dia que o mundo está muito mais desenvolvido, especificamente o Ocidente, com exércitos e equipamentos que são
muito superiores ao que possamos encontrar vindo de lá. Mas como fazer isso então? Eles mudaram a estratégia. A estratégia no século XXI é outra. Eles continuam tentando, mas se antes eles tentavam essa conquista de fora para dentro, através de força, através de exército, de guerra, hoje em dia mudou. Há uma série de imigrantes desta região vivendo dentro da Europa e eles estão patrocinando essa mudança por dentro, mudando cultura. Só uma informação que é importante. Este vídeo não é contra pessoas, não é contra a fé islâmica. Ele é frontalmente contrário à tentativa de subverter valores cristãos através da imposição de uma cultura que é estranha aos nossos valores. Os muçulmanos devem ter o direito de prestar culto à sua fé, quando quiserem, mas dentro das nossas leis aqui do Ocidente, respeitando os valores da nossa sociedade, a sociedade cristã que os acolheu. Bem, após a vinheta, nós veremos um vídeo desta semana que aborda este assunto, que é uma ação dissimulada e sorrateira de transformar a nossa sociedade cristã de cristã para islâmica, atuando tal como os movimentos de esquerda atuam. Talvez eles tenham aprendido com o movimento de esquerda. Através da influência cultural nas escolas, especificamente sobre os mais suscetíveis a essa doutrinação, que são as crianças e os jovens. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Bem, então eu quero mostrar para vocês, é um vídeo, eu não vou colocar o vídeo, eu vou colocar algumas cenas estáticas do vídeo, porque eu não posso passar o vídeo de um outro canal aqui no nosso canal, mas eu vou deixar o link deste vídeo na descrição do nosso vídeo aqui, para quem quiser assistir o vídeo todo. O canal que eu estou retirando isso se chama Meiracá em português. Esse canal, obviamente, ele está dublado para o português com inteligência artificial. O original dela se chama Pushback. É um canal do YouTube americano, daí lá ela fala em inglês, mas ela faz esse trabalho também de tradução para o português e para o espanhol. E ela sempre aborda essas questões, e neste especificamente ela está falando a respeito de um garoto de entre 6 e 8 anos. Ele é um escoteiro mirim, lá na Inglaterra, e a organização lá que cuida dos escoteiros resolveu levar esses escoteiros para uma excursão numa mesquita, chamada Mesquita de Stirling, lá na Inglaterra. Não sei onde fica essa mesquita. E pasme que eles foram, primeiro a pergunta, por que levar os escoteiros mirins para uma excursão numa mesquita? Essa é a primeira pergunta, né? Mas imaginando que houvesse uma resposta adequada para essa pergunta, a segunda pergunta aparece no vídeo, e vocês estão vendo aí, o grupo de garotos estão ajoelhados em cima de tapetinhos, virados para Meca, sendo orientados por um homem maior que ele está ajoelhado na frente deles, talvez vocês vejam só a parte do pé dele, como orar. Ele está no vídeo, ele ora efetivamente, né? Toca lá, fala aquelas palavras, né, da oração deles. E tem um garoto que está em pé, lá no final da fila, tem um garoto que está de pé. Esse garoto se negou a fazer isso daí, né? Ele se negou, muito provavelmente ele conhece muito bem qual é a religião dele, ele sabe, entende o que significa aquilo, e ele se nega a fazer. Não vou fazer isso, não, afinal de contas não é a minha religião,
né? E eles estão fazendo isso com crianças entre 6 e 8 anos de idade, né? E isso está aparecendo agora. Obviamente essas crianças devem chegar em casa e contar essas coisas para os pais, e a gente imagina se esses pais vão tomar alguma providência junto à organização lá dos escoteiros para questionar isso, né? E para reclamar dessa situação. Afinal de contas, não é esse o objetivo quando você coloca teu filho numa organização como essa, de escoteiro. Ele pode até ter alguma coisa de religião, mas dentro da religião do país. A Inglaterra é cristã, não há dúvida disso, né? E é um problema que está acontecendo lá, está aparecendo isso aqui agora. E é o que nós dissemos aí no início, na introdução do vídeo. O Islã tentou através da guerra. Uma vez lá nos anos 700, no começo do primeiro milênio, na segunda metade do primeiro milênio, e depois, agora em 1500 e alguma coisa, quando o Império Turco Otomano também tenta. Eles chegaram até próximo a Viena. Não foram à frente porque eles foram derrotados, né? E não conseguiram chegar, tiveram que recuar, ir para trás, voltaram, né? Mas agora eles mudaram a tática. Ao invés de tentar de fora para dentro, eles entraram primeiro. Já a população muçulmana lá na Europa é enorme hoje em dia, e o detalhe, o índice de natalidade deles é absurdamente maior do que dos nativos, das pessoas que nasceram efetivamente lá. Então o que vai acontecer? Com o tempo você vai ter mais muçulmanos do que pessoas nativas, europeias, efetivamente. E volto a dizer, o problema não é ter muçulmanos, o problema é que eles não aceitam se aculturar ao país que eles chegaram. Eles querem mudar a cultura de onde eles chegaram, né? É a mesma coisa de você ir morar alguém na tua casa, né? Você está fazendo um favor para a pessoa está passando um momento difícil, tal, precisa de uma ajuda, você arruma lá um jeito, um quarto para a pessoa ficar, e a pessoa chegar lá e querer começar a mudar o que você compra, que mercado que você usa, o que você faz de comida, como é que você age dentro da sua casa, né? Daí em seguida nós vemos um outro garoto que afirma que na escola estão obrigando eles a aprender sobre o Islã e sobre Maomé. E ele afirma que ele não quer aprender sobre isso. Afinal de contas, ele não é muçulmano e ele quer aprender sobre a cultura do país dele, onde ele nasceu. E ele diz que tem orgulho de ser inglês, né? Então, e perguntam para ele se ensinaram a respeito de alguns fatos históricos da Inglaterra, enumeram lá alguns fatos. Ele fala, não falaram sobre isso, mas estão falando sobre Maomé, estão falando sobre o Islã. E isto então está começando a aparecer mais, porque até agora estava tudo muito em silêncio, né? E o gozado, reforçando o que eu disse agora há pouco, é que na sequência eles colocam um senhor que, pela aparência dele, física e da roupa que ele está usando, ele é um islâmico. E aqui eu vou fazer um corte neste vídeo para explicar. Esta pessoa, esse homem muçulmano que aparece, ele não está na Inglaterra. Ele vive no Japão. E ele está se referindo a coisas que acontecem na escola lá no Japão, porque este problema de tentativa de alteração cultural também está acontecendo no Japão. Existem vídeos nesse canal da Meira K que fala a respeito disso. E ele está lá numa escola no Japão, ele mora no Japão e os filhos dele vão numa escola no Japão, e ele diz que ele não permite que as suas crianças participem de eventos culturais japoneses lá dentro. E está reclamando porque não tem eventos muçulmanos, que o Japão deveria ser mais multicultural. Ou seja, eles estão exemplificando, falando na Inglaterra, eles estão exemplificando de como essas culturas, como essas pessoas que vêm dessas culturas islâmicas estão se portando nas cidades onde eles estão indo, onde eles escolheram ir viver.
Eles querem viver num local que é desenvolvido, que tem uma boa economia, que tem emprego, não sei o quê, mas querem levar todos os problemas que eles têm lá. A perseguição, a proibição de agir deste ou daquele jeito, de se vestir desse ou daquele jeito, e de professar fé ou crenças ou hábitos culturais diferentes dos deles. As pessoas têm que as pessoas que ele escolheu para ir viver na casa delas, ele quer que elas escolham o modo dele viver. É isso que está aparecendo. Então eu queria fazer esse recorte, porque senão dá a impressão de que esse homem ele está na Inglaterra. Não, um exemplo disso é deste homem que vive no Japão, ok? Só para corrigir isso. Islâmico que está morando lá, e ele afirma que os filhos dele não participam de festas que tenham na escola que falem sobre cultura da Inglaterra, sobre fatos do cristianismo. Se tiver alguma festa, por exemplo, se forem comemorar Natal, Ano Novo, Páscoa, essas coisas, ele não deixa os filhos dele participarem, né? Até aí tudo bem, é o direito dele. É um direito dele, ele pode não querer que participe. Só que as escolas estão forçando no dia a dia para aqueles que são do local, que nasceram ali, no caso aqui em Inglaterra, aprender sobre uma coisa que para eles não faz nenhum sentido. Pelo menos nessa idade. Eu volto a dizer, conhecer outras culturas, os costumes, as crenças, é alguma coisa desejável. É importante, ajuda no desenvolvimento cultural, a pessoa tem um conhecimento geral. A diferença é em que idade que você está fazendo isso e com qual objetivo. Porque uma coisa é você fazer dar uma aula como essa para adultos que já estão formados, né? Eu já tenho uma base, sou maior de 18, tenho a minha crença, a minha religião, estou na faculdade, né? Ou estou fazendo as vésperas de entrar na faculdade, estou fazendo o que para nós aqui é o 2º grau, mas já é uma pessoa adulta, e ela conhecer aquilo como um complemento cultural. Não nessa idade pequena, quando são pequenos, onde estão em formação ainda, que você vai fazer uma bagunça na cabeça das crianças, né? E o que piora mais é que é esse muçulmano que afirma que não deixa os filhos dele irem na escola, de alguma maneira ele está reclamando de colocarem isso, desculpa, é a cultura nossa aqui, né? É que ele está numa escola pública, porque poderia ter uma escola para islâmicos lá na Inglaterra e eles colocarem os filhos dele nessa escola particular que é islâmica. Qual o problema? Mas não, estamos numa escola pública que eu não sei se a escola pública lá se paga alguma coisa, mas independente de qualquer situação, é uma escola pública. Ela é sustentada majoritariamente pelos impostos dos cidadãos, né? O garoto, este que diz que a escola está ensinando sobre Maomé, sobre o Islã, afirma também uma outra coisa que é ainda mais grave. Que quando o professor estava falando a respeito do Maomé, né, ele se levantou, o professor estava falando de Maomé e do Islã, e o garoto, pelo jeito, conhece, levantou para interpelar da situação de que Maomé, a gente conhece, vendo a história, ele era uma pessoa muito brutal, né? Era um guerreiro, né? E ele matava brutalmente as pessoas, né? E o professor não deixou ele continuar a argumentação dele, e o garoto foi suspenso da escola sob o argumento de que ele estava sendo racista. Imagine só, uma criança chegar a esse ponto, ser suspensa da escola, ou um diretor de escola aceitar fazer uma coisa dessa, porque o garoto estava argumentando com o professor, ou seja, o professor fala alguma coisa, virou lei.
Se o garoto, e a gente vê em algumas situações que as crianças sabem mais até do que os professores, infelizmente, né? Tem muito professor despreparado, não só lá na Inglaterra, mas aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo tem isso. E de repente você pega um aluno que tem conhecimento, porque os pais ensinaram, porque ele se interessou em aprender aquilo, e ele tem argumentos, só que não foi aceito. O professor não aceitou ouvir os argumentos dele, fez com que ele fosse expulso da escola, expulso não, suspenso, sob a acusação de racismo. É isso que nós estamos vendo acontecer na Inglaterra. Não sabemos o quanto isso está acontecendo em outros países. Eu sei que a Alemanha também está passando por situações difíceis. Tiveram no ano passado comemorações de Natal que foram suspensas em algumas cidades e em algumas escolas por pressão desses imigrantes que estavam vivendo no local. O governo diz o que? Não, é para evitar risco de conflito de rua. Por que deveria ter conflito de rua? Quando eles, os imigrantes, se reúnem na rua para fazer as suas orações, no meio da rua, e tem vídeos disso na internet, nesse canal da Meira K, vocês vão ver um monte de vídeo lá onde aparece, inclusive isso, eles orando no meio da rua, para o trânsito. Para isso não tem problema. Agora, fazer uma feira de Natal na frente lá da igreja, com barraquinhas, as pessoas irem lá, tá tocando, corais cantando, músicas natalinas, tal, não, isso não pode, porque vai ofender as pessoas que são imigrantes aqui. Esse que é o problema. O problema não é eles estarem aqui. O problema é não aceitarem a cultura e querer impor uma cultura que não é a nossa cultura. Essa que é a questão. Talvez por vivermos no Brasil, ainda estejamos um pouco distantes desta realidade de intimidação que já se observa em nações europeias, americana. Nós vemos muitas notícias sobre Nova York, o que está acontecendo lá com o novo prefeito muçulmano, onde a infiltração nesses países europeus e nos Estados Unidos, onde essa infiltração é muito maior. Se eu fosse pai de crianças em idade escolar, estaria preocupado e atento ao que está sendo ensinado para meu filho. Lembro que conhecer a cultura de outras nações, de outros povos, seus costumes, suas crenças, etc., não é um problema. Ao contrário, é até desejável. O problema é doutrinar e querer impor ou influenciar crianças e jovens sem autorização dos pais, a fim de subverter valores da nossa sociedade. É no mínimo estranho que esses mesmos governos que permitem que isto seja feito nas escolas impeçam que isto se repita da mesma forma quando o que se apresenta às crianças são doutrinas e valores cosmovisão cristãs. Daí há uma reclamação geral. Neste momento, quando falamos de cristianismo, o Estado é laico, o Estado não pode interferir em crenças religiosas, mas apenas quando se trata de cristianismo. Se forem de outras religiões, em especial do Islã, a defesa é o multiculturalismo que a esquerda tanto defende. Tá certo que ela defende apenas para um lado, para o outro não.
E esse multiculturalismo é um disfarce, né, para ir minando a cultura, os valores da nossa sociedade. Mais uma vez eu reafirmo que não há problema de termos pessoas adeptas do Islã vivendo em nações cristãs. O problema é quando querem, na força ou sorrateiramente através da escola, da propaganda subliminar, como essa de que se trata de multiculturalismo, precisamos ser abertos a outras culturas. Eles falam que é isso, né? Mas isso é uma propaganda subliminar, é uma enganação. Então, voltando, o problema é quando eles querem forçar de uma maneira de força física ou sorrateiramente esta propaganda através da escola, da aprovação de legislações que favorecem um lado em detrimento do outro, o que já estamos vendo acontecer na Europa e estão também tentando fazer isso nos Estados Unidos, alterando bases culturais judaico-cristãs que construíram a nossa sociedade ocidental. Como já disse, isso não é política. Isto é uma guerra espiritual que a nossa geração tem que enfrentar. Neste aspecto, o papel da igreja, não apenas a instituição igreja, mas a igreja que somos cada um de nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, é importante que testemunhemos a nossa crença e a palavra de Deus que nos foi deixada por Deus há milênios através de profetas e apóstolos. E como nos disse o apóstolo Paulo em Efésios 6,12, que diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Precisamos orar a Deus para que Ele nos dê a sabedoria necessária para agirmos, para a divulgação da sua palavra e apresentarmos o único caminho de salvação àqueles que ainda não o conhecem. Este caminho é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Ele nos abençoe e nos guie. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.